Olá, querido amigo, querido irmão, aos familiares, a todos vocês que sempre têm curtido as nossas postagens. Eu quero agradecer a cada um de vocês porque vocês nos incentivam a continuarmos nesse projeto. Amados, o livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 66, vai nos falar sobre quando Pedro nega Jesus. Eu e você já ouvimos essa mensagem durante tanto tempo, tantas vezes. Nós sabemos, Pedro negou Jesus e diante de pessoas ele falou que não era cristão, ele falou que não era discípulo de Jesus e por aí vai. Nós sabemos bem da história. Mas eu estava esses dias meditando e analisando alguns acontecimentos que têm acontecido na nossa nação, no Brasil, nos últimos dias. Um jovem queima a Bíblia, uma psicóloga vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal por se dizer cristã e por apoiar o projeto de pessoas que eram homossexuais e agora não querem ser. Muito bem, não é sobre o fato homossexual que eu venho falar aqui, mas eu estou colocando esses casos porque são notórios na mídia, né? A jornalista Raquel Sherazade fez alguns comentários, pastor Marcos Feliciano, sobre o caso da psicóloga. Mas o que me preocupa e o que o Senhor tem colocado ao meu coração para trazer uma palavra ao seu coração, ao meu coração, porque isso mexe com a minha vida espiritual, com a minha vida como cristão e também deve mexer com a sua vida. Muito bem, quando nós sabemos e lemos que Pedro nega Jesus, eu fico analisando e meditando que o censo do IBGE demonstrou em seu censo que os evangélicos no Brasil cresceram assustadoramente. Muito bem, mas quando nós vamos para a realidade, para a real realidade da situação dentro dos templos, dentro das casas de oração, porque a igreja somos nós vamos analisar que isso é uma falsa ideologia, porque nunca se viu em todos os tempos tantos cristãos que negam a Jesus diariamente. Como que negam a Jesus? Negam a Jesus de diversas formas, negam a Jesus em várias variáveis na sua vida cristã. De dia a pessoa vive uma vida secular de qualquer jeito, falando o que quer, pensando o que quer, e à noite diz que Senhor, seja fiel a mim, quando vem louvar e toma o seu microfone para ter a sua participação no culto. Mas nós sabemos que isso não agrada ao Senhor, sabemos que é uma falsa ideologia. Por isso, não é o diabo apenas que tem tentado contra a igreja de Jesus Cristo destruí-la. Nos tempos passados era louvável quando nós víamos e sabíamos de testemunhos de verdadeiros cristãos que morriam pela causa de Cristo. Por que não nos lembrarmos do Coliseu em Roma, onde muitos dos nossos irmãos foram mortos a leões, foram mortos de formas cruéis, foram queimados. Ultimamente nós temos visto na mídia internacional irmãos sendo mortos por não negarem a Jesus Cristo. Essa é a verdadeira igreja, uma igreja que não nega a Jesus em circunstância, seja ela qual for. Mas nós vemos hoje em dia, na atualidade, algo que vem acontecendo dentro da igreja: constantes negações do evangelho, crentes que não se posicionam em favor da palavra de Deus, homens e mulheres que vivem dentro da igreja brigando, discutindo por causa de posições, por causa de cargos, por causa de hierarquia. É o pastor que acha-se melhor do que o presbítero, é o presbítero que se acha melhor do que o diácono, é o diácono que se acha melhor do que os outros membros da igreja, do corpo de Cristo. Nós vemos hoje pastores querendo destruir outros pastores para assumir talvez aquela numerosa igreja que ele assume. Mas é isso que tem acontecido. Nós estamos negando Jesus Cristo diariamente. Eu e você devemos nos posicionar em favor das Escrituras Sagradas, tomarmos vergonha como verdadeiros cristãos. Talvez você possa dizer: quem é você para dizer isso? Eu sou tão carente da graça e da misericórdia de Deus quanto você,
mas preciso me posicionar em defesa da palavra de Deus, porque o que nós vemos hoje é uma igreja mundana, é uma igreja em que não se ora mais. Os crentes chegam na hora do culto, ficam sentados, homens que não estão nem aí, obreiros, membros, pessoas de todas as classes dentro da igreja, homens que não se posicionam mais como verdadeiros cristãos, uma igreja competitiva, onde as pessoas dentro da igreja estão preocupadas, quem que vai assumir o culto naquele dia, quem que vai ter posicionamento maior na hora das votações dentro da igreja, quantos votos que eu vou receber, vou ser aplaudido. São os pregadores da atualidade que querem ser aplaudidos pela nave da igreja, que batam palma dizendo: que fenomenal esse pregador, que homem de palavra, que palavra maravilhosa. Bata nas suas costas para aumentar o seu ego. E em contrapartida, uma igreja que não vive mais de acordo com a palavra de Deus, vive com os ideais da atualidade, vivem de acordo com o que o mundo tem ensinado, e querem vir para dentro da igreja, para dentro do templo, e ser uma igreja de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. São pastores querendo derrubar uns aos outros, são lideranças que não vivem mais debaixo do posicionamento de Deus, são homens e mulheres que não querem mais colocar os seus joelhos no chão e dizer: Senhor, muda as nossas vidas, Senhor, transforma essa nação, mas antes, Deus, usa a minha vida como canal de bênção, porque eu quero ser esta voz em meio a uma sociedade corrompida, em meio a uma igreja corrompida. Talvez você esteja aí agindo de qualquer jeito, fazendo as coisas do Senhor de qualquer jeito, talvez indo para a igreja apenas para agradar ao seu pastor, talvez você esteja indo como líder de departamentos. Eu sou líder do departamento, mas você não tem nenhum tipo de convicção de liderança, você não tem nenhum tipo de chamado de liderança, mas você está lá apenas pelo posicionamento, mas quando está lá fora, você não defende a palavra de Deus, você não defende os princípios do Evangelho. Precisamos acordar, precisamos nos despertar para pregar uma palavra de verdade, precisamos voltar ao verdadeiro Evangelho que Jesus nos ensinou. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Transmitam esta mensagem, porque o Senhor está voltando e em breve Ele levará uma igreja saudável, uma igreja santa, uma igreja que se posicionou em meio a um caos nessa terra. Um forte abraço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.